Gostaria de, esta manhã, continuarmos aqui a palavra de Deus, as nossas palavras que estão sendo ditas aqui em relação ao livro de Atos. E eu gostaria de meditar algum assunto que é muito necessário e é um assunto que traz vida para a igreja, um assunto que glorifica o nome do nosso Senhor. E nós iremos meditar aqui no capítulo 13, 14 e 15, que fala exatamente sobre missões, né, missão. E creio eu que missões é algo que foi nascido do coração de Deus, e eu tenho certeza que uma igreja que se submete a esse caminho de missão é uma igreja próspera, né? E para relatarmos aqui essa palavra, eu gostaria de fazer uma oração antes. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, ó Deus, diante da Tua presença, e peço, ó Deus, que em meio à Tua palavra o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, despertando os nossos corações e mostrando, Pai, para nós o que é cumprir o propósito do Senhor, o que é, sim, de fato, alegrar o Teu coração e o que é realmente direcionado pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Portanto, ó Deus, em meio à Tua palavra, fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, livro de Atos, onde nós estamos fazendo um panorama, do início até o fim, nós estamos pegando os temas principais, para que nós possamos, de fato, conhecer e entendermos qual é a vontade de Deus em meio à sua igreja. E sabemos que Atos foi onde nasceu a igreja do Senhor, né? E para falarmos de Atos dos Apóstolos, onde iniciou-se a igreja primitiva, o início de tudo da igreja, nós devemos sempre lembrar que houve uma direção e uma ordem da pessoa de Jesus Cristo a seus discípulos. E essa ordem, essa direção de Jesus, Ele dá para os seus apóstolos, para que a igreja tivesse, de fato, um caminho a seguir, né? Então, e essa direção e essa ordem, nós podemos entender e ver, através da palavra, através da Bíblia, que Jesus, Ele deixou essas coisas para os seus discípulos, e ela está relacionada lá atrás um pouco na grande comissão, né? E eu gostaria de ler essa passagem. Vamos abrir, por favor, em Mateus 28, 16. Que diz assim, vamos relembrar. Seguiram os 12 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, versículo 18, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Versículo 19, foi algo, quando Jesus anunciou aos seus discípulos, tenho certeza que ficou impactado no coração deles. Por que ficou impactado no coração deles? Porque esses capítulos 13, 14 e 15, que nós iremos meditar esta manhã, foi exatamente a ordem que Jesus deu aos seus discípulos. Ide, portanto, versículo 19, fazei discípulos de
todas as nações. Então, foi uma ordem que Jesus deixou aos seus discípulos. E também nós podemos ver esse discurso de Jesus no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Jesus dando essa direção para que a igreja pudesse exercer essa ordem e essa direção que Jesus apontou para a igreja. E é interessante que no livro de Atos nós podemos perceber desde o início, eles seguindo sempre, cada passo que Jesus deu a eles. Ou seja, a igreja de Cristo, esses discípulos, esses apóstolos, onde tudo começou, esses nossos irmãos amados, patriarcas, eles se posicionaram, Eles seguiram cada passo e eles posicionaram. Ou seja, livro de Atos, meus irmãos, nós podemos entender que foi exatamente as consequências e o resultado da ordem e do posicionamento que Jesus deu a eles. E quais foram esses resultados? Fazendo um resumo bem rápido do início desse livro tão abençoado. Diz a palavra, diz a Bíblia, que no início eles foram revestidos de poder. E por conta desse revestimento do poder, eles se tornaram uma igreja unida, uma igreja sincera, uma igreja que procurava fazer a vontade de Deus. Eles se tornaram aquele povo que eles foram obedientes, e obedientes até a morte de cruz. Ou seja, eles estavam imitando Jesus. Eles se tornaram um povo cativante, um povo amoroso, um povo que impactava o coração de todos aqueles que olhavam para eles. Isso tudo por conta, meus irmãos, de um revestimento do poder. Ou seja, eles ouviram a voz, ouviram essa ordem de Jesus, eles se posicionaram, eles viram essas coisas acontecerem, e a partir daí foi se tornando uma igreja forte, foi se tornando uma igreja edificante e também missionária. A igreja de Atos, ela se tornou uma igreja missionária, e eles seguiram exatamente essa ordem de Jesus, por isso que ela se tornou esta igreja missionária. Queridos, nós devemos entender e ter essa sensatez, essa sensibilidade, que quando nós, como igreja, nos posicionamos em direção a uma ordem, e uma direção que vem de Deus, as coisas elas começam a fluir. Elas fluem, elas não ficam paradas. E esses capítulos que nós iremos mencionar aqui, foi exatamente um resultado de um fluir do Espírito Santo de Deus, através de um posicionamento da igreja. Essa igreja, ela se tornou uma igreja missionária, que foi proposta por Jesus. E nós devemos entender, queridos, o que é missão. O que é missão? Muitas vezes nós apenas ouvimos falar de igrejas missionárias. Agora, essa grande comissão, a missão, ela foi ordenada para mim e para você, para todos nós, para toda a igreja de Jesus. Então é bom nós definirmos, entendermos o que é a definição de missão. E missão é uma tarefa que deve ser feita por alguém a mando de outra pessoa. Então quem mandou aqui fazer a missão? Jesus. E para quem ele mandou? A seus discípulos. E todos nós aqui, nós somos discípulos de Jesus. Então a missão, ela cabe para mim e para você. Ok? Amém, igreja? Então, meus irmãos, exatamente o que estava acontecendo nesse momento no livro de Atos. No capítulo 13, aonde nós iremos
meditar aqui esta manhã, a igreja ela começa a seguir os passos desta igreja missionária e superabundante. Então eu destaquei aqui, pode passar, Vinícius, por favor? Me acompanha? No capítulo 13, Saulo sai em sua primeira grande viagem missionária, indo até Antioquia, da Síria, Chipre, Perge e Antioquia da Psídia, levando consigo Barnabé. No meio da viagem, João Marcos junta-se à equipe missionária, mas a abandona depois. No capítulo 13, Saulo muda o nome para Paulo. No capítulo 14, Paulo e Barnabé continuam sua viagem missionária. E no capítulo 15, acontece um concílio em Jerusalém para determinar alguns fatores em relação ao povo que recebeu a mensagem do Evangelho, que eram os gentios. Então, esses 3 capítulos, eles nos mostram algumas direções em que a igreja missionária ocupou, posicionou, e também nos mostra alguma verdade a respeito do que acontece diante de uma igreja missionária. É o que eu gostaria de relatar esta manhã. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que está lá no capítulo 13, vamos abrir, por favor, vocês ficam aí com as suas Bíblias abertas, se caso contrário, vocês podem nos acompanhar aqui pela projeção. No capítulo 13, no versículo 1 a 3, vamos ler, por favor, que diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. A primeira verdade que nós podemos destacar aqui em relação a uma igreja missionária, meus irmãos, missão, ele se faz através de uma direção. Missão, ela não se faz de qualquer jeito, ela é direcionada. Podemos ver que missão, ela não se faz de qualquer jeito, e também ela não se faz através de uma emoção. Devemos entender que missão sempre há uma direção, e essa direção ela não vem de homens. A direção ela vem do Espírito Santo. O Espírito Santo nesse momento no livro de Atos, ele ocupou o lugar de Jesus. Jesus falou aos seus discípulos: ide, portanto, pregai o evangelho a todas as nações. Mas logo quando ele disse essas palavras, ele foi assunto aos céus. E logo em seguida, o Espírito Santo desceu. E quem começou a governar, a direcionar, a conduzir todas as coisas através da igreja, foi o Espírito Santo. Então, missões, meus irmãos, ela não é feita de qualquer forma. Então, ela não é baseada através de emoções, mas ela é baseada diante de uma ação. E a ação que vem do Espírito Santo. Nós podemos ver aqui na Bíblia que a escolha de Saulo e Barnabé, ela foi direcionada pelo Espírito Santo. Ela não foi apenas lançado uma sorte de uma hora para outra na vida deles. Não. Foi um momento em que a igreja se uniu, uma igreja que buscava o Senhor em jejum e oração, e o Espírito Santo foi ministrando e falou ao coração deles: separem para mim Saulo e Barnabé. E eles foram comissionados pela igreja. Então, queridos, nós devemos entender que a igreja, que ela é direcionada
pelo Espírito Santo. Ela sempre faz uma missão correta, uma missão que flui, uma missão que tem raiz, uma missão em que o nome de Deus é glorificado. E por si só ela se torna uma igreja que tem identidade. Então, meus irmãos, uma coisa que nós devemos entender aqui é que quando a missão ela é direcionada pelo Espírito Santo, ela caminha, ela vai. Eu acho interessante que a missão, ela direcionada pelo Espírito Santo, ela só precisa do Espírito Santo. O resto ele vai encaminhando. Ela vai encaminhando recursos, ela vai caminhando as necessidades das quais a própria igreja precisa, né? E nós devemos entender que, em meio a tudo isso, ela vai caminhando até em meio às dificuldades. E devemos entender que a igreja missionária, quando ela é direcionada pelo Espírito Santo, ela caminha até em meio às dificuldades. E nós devemos relatar isso, eu devo falar isso para vocês, meus irmãos, porque não são as dificuldades que fazem a obra missionária parar. Não é. Porque quem está conduzindo é o Espírito Santo. Agora, quando a obra missionária ela está sendo direcionada apenas por homens, ela tem vida curta. Ela não prospera. E ela causa grandes prejuízos para a igreja, e ela causa grandes prejuízos para o reino de Deus, e até para o próprio missionário, que se dispõe a ir ao campo da missão. Então, meus irmãos, nós devemos entender. Outra coisa que é importante entendermos é que cada missão e missionários, eles devem estar sob a autoridade e a responsabilidade também da igreja. Nós podemos ver aqui que nesses 3 primeiros capítulos, o Espírito Santo conduziu para que Saulo e Barnabé fossem separados. Mas também o Espírito Santo conduziu a própria igreja a separá-los, encaminhá-los e enviá-los. Ou seja, meus irmãos, cada missão e missionários, eles devem estar sob a autoridade e responsabilidade da própria igreja que os envia. É interessante nós entendermos isso, porque se Deus, meus irmãos, tocar no coração de vocês em fazer algo para o Senhor, vocês têm que estar debaixo da sua autoridade. Vocês têm que estar orientados, vocês têm que estar orientados pelo seu líder, vocês têm que estar debaixo da direção da igreja, sobre a proteção da igreja. Por que igreja? Porque as bênçãos de Deus estão sobre a igreja do Senhor. Aí as obras do Senhor, elas prosperam. Amém? Essa é a primeira verdade que nós podemos destacar sobre essa igreja missionária que foi prosperada. Segundo ponto, que nós devemos entender de uma missão próspera, uma missão verdadeira. E uma missão próspera e uma missão verdadeira é aquela que é sempre centralizada na palavra de Cristo. O que traz impacto nas pessoas através de uma missão, meus irmãos, nós devemos deixar muito bem claro aqui, que não são obras sociais, mas é a palavra de Deus. Gente, é impressionante, a palavra de Deus que impacta o coração do ser humano. Você pode dar até um prato de comida para a pessoa, você pode dar até uma esmola para as pessoas que carecem, mas essas obras, se não tiver a palavra de Deus, essas obras são obras mortas. Porque o que traz vida ao coração de uma pessoa, o que traz uma mudança de caráter, o que traz uma mudança de postura na vida de pessoas, é a palavra do Senhor. O que traz impacto sempre é a palavra de Deus. E nós podemos tirar exatamente esse exemplo na vida de Paulo.
Paulo, quando ele saiu para pregar a palavra de Deus, quando ele saiu para fazer a missão, a primeira coisa que ele disse para as pessoas foi a própria palavra de Cristo. E eu gostaria de relatar aqui com vocês. Por favor, vamos abrir no versículo 13. Capítulo 13, versículo 13, que diz assim: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Olha o Paulo aí aproveitando a oportunidade. Meus irmãos, nós não podemos perder a oportunidade de falar da palavra de Deus para quem quer que seja. Isso que dá fruto, isso que é missão. Paulo, versículo 16, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Olha o relato de Paulo. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temais a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Olha o que Paulo estava anunciando para esse povo que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Nunca tinha ouvido falar do Evangelho. Paulo aqui, ele trouxe um panorama do Messias, como Deus preparou a nação pela qual Messias viria. Então ele veio lá do Antigo Testamento, falando todas as coisas em relação da onde Messias viria, até onde ele iria cumprir o seu chamado. Então Paulo aqui, meus irmãos, ele veio pregar uma mensagem coerente e também uma mensagem pura, simples, verdadeira, e que trouxe um impacto no coração de todas essas pessoas. Meus irmãos, o que nós podemos aprender aqui? Missão, ela não é tão difícil de se fazer, não. Ela não é difícil de se fazer. O problema é que nós que complicamos muitas vezes. A missão, uma missão direcionada pelo Espírito Santo, ela é baseada em torno à palavra de Jesus Cristo. Uma palavra que envolve Cristo no centro. Isso que traz o impacto. Isso que
traz às pessoas um avivamento. Isso que traz na vida da pessoa uma mudança de vida, uma mudança de caráter. Quando as pessoas ouvem da boca das pessoas que são chamadas cristãos, a palavra de Cristo. É importante nós entendermos que, mediante essa palavra ela não só é apenas orientada para aquelas pessoas que estão no campo missionário, são para nós também que somos missionários. Nós somos missionários onde nós estamos, onde estivermos. Você, Frederico, você é um missionário lá no seu trabalho. Assim também você, Ilusca. Ainda mais no ambiente que você trabalha, minha irmã. Que é terrível, polícia. Imagina você falar de Jesus para aquele povo lá. Jesus é a sua resposta. E tem que ser assim. Agora, nós como cristãos, nós temos que ser como Paulo, conhecedores da palavra. Nós temos que entender a palavra de Deus para anunciarmos a palavra. Paulo era aquela pessoa que conhecia a palavra de Deus. Ele entendia a palavra de Deus. Então ele falava de uma forma coerente. Eu fico imaginando nos dias de hoje, nós vivemos dias tão diferentes, onde as pessoas ficam buscando inovações a meio à comunicação. Isso pode até ser válido, mas o que impacta o coração das pessoas é esse evangelho que foi pregado há mais de 2000 anos atrás. Um evangelho puro e simples. A gente não precisa de muita coisa. A gente só precisa de ter um coração sensibilizado e nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, assim como Paulo e Barnabé e os outros discípulos, outros apóstolos eram. Amém? Então, queridos, nós devemos buscar isso para nós. Então, a missão, e nós fomos chamados para sermos missionários, ela sempre é centralizada na palavra de Cristo. Centralizada, que eu quero dizer, que é ela que está em primeiro lugar. Primeiro lugar. O foco nosso é sempre a palavra de Deus. Então, anunciem a palavra de Deus, com sabedoria, com intrepidez, mas, acima de tudo, com simplicidade. É a simplicidade que ganha o coração das pessoas. É na simplicidade que nós vemos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. É a simplicidade que ganha o coração do povo. É na simplicidade que o Espírito Santo move. Terceiro ponto. Missão. Além de cumprir uma ordem de Jesus, ela traz resultados maravilhosos, meus irmãos. Eu acho interessante que ser um missionário, nós somos presenteados. Né? A gente não fica apenas só naquela questão de fazer serviço. Mas nós somos contemplados por algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Nós podemos ver o mover de Deus através do Espírito Santo em toda situação. No capítulo 13... Depois vocês podem ler na casa de vocês, que é muito interessante nós vermos o que através de uma missão, o que o Evangelho de Jesus pode fazer nas pessoas. Apóstolo Paulo, ele pôde ver uma ilha sendo impactada pelo poder do Evangelho. Acho interessante que até o procônsul, né, daquele tempo, chamado Sérgio Paulo, um homem possuidor de grandes riquezas, o homem que tinha tudo em suas mãos, ele foi impactado pelo poder do Evangelho. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que, principalmente naquele tempo, homens poderosos eram homens soberbos, homens que achavam que era o dono do mundo, que podia comprar tudo e mandar em todos. E esse Sérgio Paulo era esse homem que podia todas as coisas naquele momento, naquele tempo, naquele lugar. Ele foi impactado pelo poder do Evangelho. E ele se rendeu ao Evangelho de Cristo. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando você fala a mensagem de Jesus, essa pessoa chora. Essa pessoa ela é impactada.
Essa pessoa, ela é transformada. E creio eu que não há presente maior que vem do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Não são bens que Deus nos dá, mas sim, quando nós percebemos que somos usados pelo próprio Deus para glorificar a Deus na mudança da vida de uma pessoa. Isso é o que eu acho interessante no Evangelho. Isso é o que é o mais enriquecedor. Isso é que é a maior bênção que nós podemos receber de Deus. Eu não sei se vocês já contemplaram essas verdades, essas coisas que alegraram o seu coração, mas eu já aconteceu comigo de eu nem me lembrar de dar um simples abraço numa pessoa e falar de Jesus para ela, algo muito simples. Essa pessoa chegar em mim e falou assim: quanto eu fui abençoado pela sua simples palavra. Ou seja, uma oportunidade que eu não perdi, eu fui nessa pessoa, eu abracei essa pessoa, falei que Jesus amava aquela pessoa. Tem algo de diferente, algo extraordinário nisso? Não, mas a pessoa foi impactada. A pessoa quis buscar o Senhor. E essa pessoa, ela buscou o Senhor. E sabe o que aconteceu? Ela achou. Porque a palavra de Deus também diz, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E como é que essas pessoas vão buscar o Senhor, se a palavra não é anunciada a elas? Irmã Coralha pregou isso semana passada. Como é que nós não iremos pregar? Nós temos que pregar. Como que as pessoas vão conhecer o Evangelho se nós não falarmos do Evangelho? E o Evangelho, meus irmãos, é apenas uma pessoa, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, meus irmãos, somos presenteados. E foi exatamente o que aconteceu com a vida de Paulo, no capítulo 14, quando Paulo ele foi direcionado a Icônio e em Derbe. Diz a palavra, diz a Bíblia, que uma grande multidão de gentios e judeus atenderam a mensagem do Evangelho. Olha que maravilha, olha que maravilha. Diz a palavra aqui que uma multidão se renderam a essas palavras que nós lemos aqui agora. Será que essa palavra que nós lemos aqui agora sobre a respeito do Evangelho, do Antigo Testamento, onde Paulo fez toda uma ligação até a chegada do Messias, ela impactou os nossos corações? Ela impacta os nossos corações, ela move os nossos corações. E foi exatamente essa mensagem que impactou o coração daquelas pessoas. Aquelas pessoas, meus irmãos, não estavam atrás de prosperidade, não estavam atrás de bênçãos, não estavam atrás de milagres. Elas apenas foram impactadas pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho. Eles não foram atrás de algo que elas necessitavam, mas elas foram ali direcionadas pelo Espírito Santo porque existia uma carência no coração delas. E essa carência ela foi suprida pelo poder da palavra de Deus. Queridos, não sei se vocês estão entendendo aonde eu quero chegar. A carência em relação a essa palavra, em relação a uma missão que Deus tem para mim e para você. A carência, ela é muito mais importante do que a necessidade. A carência que as pessoas têm do Evangelho, ela é muito maior do que a necessidade que ela tem de um bem material. Então nós devemos ter essa sensibilidade, essa direção do Espírito Santo, para que vidas possam ser mudadas. Então, meus irmãos, o que nós podemos aprender aqui? Onde a palavra de Deus é anunciada, a palavra verdadeira, sincera, a palavra que é direcionada pelo Espírito, simples, ela produz fruto. Ninguém resiste, porque ela é o poder de Deus.
E ninguém pode parar o poder de Deus. Quando a palavra ela é lançada, ela não volta vazia. Porque a partir do momento que anunciamos a palavra, o poder de Deus ele vem sobre a pessoa. Amém, igreja? Graças a Deus. Então, meus irmãos, o Evangelho, diante desta história, desses relatos que aconteceram através da vida desses apóstolos, o Evangelho ele impactou o coração dessas pessoas. E é interessante que, além de impactar, que eu acho bacana também, que além da carência que havia no coração delas, o Espírito Santo de Deus ele é tão maravilhoso, ele é tão gracioso e misericordioso, que ele também supriu as necessidades. Mas primeiro ponto foram o que? As carências, mas depois a necessidade. Porque lá em Listra, diz a palavra do Senhor, que um homem jamais havia andado. Diz a palavra, diz a Bíblia que o homem jamais havia andado. E Paulo, anunciando a palavra, e direcionou a palavra para ele, e Paulo mencionou exatamente em entrelinhas aquilo que o apóstolo Pedro havia anunciado. Ele falou do Evangelho de Jesus, e esse homem, ele andou. Ele andou. Ele se levantou e andou. Você vê o tanto que missão é algo importante também. Porque se não houvesse missão lá em Listra, esse homem não haveria alcançado o poder da graça de Deus. Então, a própria missão fez algo maravilhoso na vida desse homem, porque além desse homem ter ouvido a mensagem do Evangelho, o próprio Espírito Santo deu a ele uma vida digna. Por quê? Porque aleijado naquele tempo, eles eram rejeitados. Não é como hoje. Hoje, todo mundo são respeitados. Mas naquele tempo não. Mulheres não eram respeitadas. As mulheres as prostitutas não eram. As mulheres que possuíam enfermidades, fluxo de sangue não eram. Os leprosos não eram. Então havia uma grande cerca de aprisionamento ali naquelas pessoas. E um aleijado também, um coxo, naquele tempo, eles eram rejeitados pela sociedade. E ali o Evangelho de Deus deu até a esse homem uma vida digna, uma novidade de vida. E ele adquiriu para ele respeito e uma esperança de uma vida nova. Então, meus irmãos, o Evangelho, ele causa tudo isso. Missão, ela causa tudo isso na vida das pessoas. Então é tão importante, meus irmãos, observarmos o quanto missão é algo extraordinário, é algo que a igreja deve viver, é algo que a igreja deve colocar em seu coração para que possa viver esta verdade. E que nós, como igreja, possamos ser essa igreja missionária. Vou voltar aqui mais uma vez. Missão não é apenas lá fora no campo missionário. Mas missão também é um lugar onde nós estamos, onde nós moramos, onde nós trabalhamos, onde nós convivemos. Quarto ponto. Nós devemos sempre também estarmos atentos. Na missão, não existe ausência de lutas e desafios. Tá? Paulo e os seus companheiros não ficaram livres da oposição. E por que isso? Meus irmãos, tudo que nós fizermos para o Senhor, o inimigo vai se levantar mesmo. Não tem jeito. O inimigo se levanta. O inimigo não quer que sua vida seja uma vida abundante.
Ele não quer que vocês cumprem o propósito de Deus. Ele quer frear vocês. O desejo dele é frear a igreja. O desejo dele é que pessoas não sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Então nós devemos ter isso também em nossas mentes, isso fixado em nossos corações. Nós devemos entender que não existe vitória sem lutas. E nós fomos chamados para uma guerra. E nessa guerra nós somos vitoriosos. Porque o inimigo se levanta para cair. Porque quem está sobre nós é o Espírito Santo de Deus. Agora eu quero chamar a atenção a vocês. Se não quisermos enfrentar desafios, nós não estamos na direção certa. O Espírito Santo de Deus não está fluindo em nossos corações. E é por isso que essa mensagem, meus irmãos, esse momento em que a igreja estava vivendo, isso deve não deve aquietar os nossos corações, muito pelo contrário. Ela deve comover os nossos corações. Porque tudo que o inimigo quer é que nós sejamos apáticos. É que nós sejamos pessoas infrutíferas. Pessoas que não cumprem ordens de Jesus. Pessoas que não se comovem com a direção de Jesus. O inimigo quer que nós nos tornemos pessoas paradas. Agora eu acho interessante. Apóstolo Paulo, diz alguns historiadores que foi o maior apóstolo. Ele se posicionou. Vamos ler no versículo capítulo 13, 9. Versículo 9, capítulo 13, versículo 9, diz assim: Todavia, Saulo, também chamado Paulo, não por si só, mas cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda a injustiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Esse relato aqui, a Bíblia diz que existia nessa cidade um homem chamado mágico, né? Ele tem dois nomes, Elimas. Esse mágico Elimas, ele era um filho do diabo. Era um homem que enganava as pessoas. Era um homem que levantava. Era um homem que se levantava, que ele oprimia as pessoas e levava vantagem nas pessoas. E quando o evangelho da graça chegou a esse povo, como nós dissemos, Sérgio Paulo, procônsul, ele foi impactado pelo poder da palavra de Deus. E esse Elimas se levantou para que o evangelho de Cristo não pudesse ser prosperado. E Paulo, diante dessa luta e diante desse desafio, ele se posicionou. Ele falou. Ele enfrentou essas pessoas. Ele enfrentou esse homem. Paulo não estava preocupado o que haveria de acontecer com ele. Mas ele sim se preocupava em que as pessoas pudessem receber no coração delas o evangelho verdadeiro. Então Paulo, meus irmãos, foi aquele homem corajoso.
Ele não foi aquela pessoa covarde. Ele desafiava, ele falava, ele anunciava, ele tinha aquilo no coração dele. Como eu disse, não existe vitória sem lutas. Nós devemos nos posicionar, porque a nossa luta, queridos, ela não é contra homem. Ou seja, ela não é contra nem carne e nem sangue. A nossa luta, ela é contra Satanás, o nosso principal inimigo, aquele que se rebelou contra Deus desde o princípio, quis estagnar, quis matar Jesus e quer também matar nós, a nossa vida espiritual. E não quer que nós propaguemos a palavra de Deus, propaguemos o evangelho de Jesus. É o que ele quer fazer conosco. Então, meus irmãos, nós temos que aprender aqui através de Paulo que os nossos corações devem estar sempre posicionados a enfrentarmos essa luta. Nós devemos entender todos os dias que nós estamos em guerra. E tudo que for anunciado em meio ao evangelho, nós vamos enfrentar barreiras. Mas as barreiras não impedem, muralhas não impedem aquilo que Deus tem para o seu povo. Porque quando a igreja ela se move, as muralhas caem. Tudo rompe, tudo acontece, mas nós devemos nos posicionar. No capítulo 14, a palavra de Deus nos fala que a cidade, ela se dividiu através do anúncio da mensagem de Paulo. E Paulo e Barnabé, eles enfrentaram uma conspiração muito grande. Meus irmãos, a conspiração de antigamente não eram como hoje não, viu? Não é através de processo não, vou te processar. Né? Você vai falar o evangelho para a pessoa, hoje em dia é perigoso você até ser processado. Mas enfim, são os dias de hoje. Mas naquele tempo, você sabe o que acontecia? Quando eles falavam a palavra de Deus, eles corriam o risco de serem apedrejados. Eles estavam prontos para morrer. Prontos para morrer. Esse deve ser o lema de toda a igreja. A igreja de Cristo deve estar pronta para morrer por Jesus. E exatamente o que Paulo fez. Meus irmãos, isso é algo maravilhoso demais. Eu fico vendo o que Paulo disse nesse momento e de onde ele veio. Quem era Paulo? Quem era Saulo de Tarso? Aquele homem importante, doutrinado, aos pés de Gamaliel, respeitado, idôneo, cheio de grana. Esse homem se tornou aquela pessoa pronto para morrer, porque o evangelho de Cristo impactou o coração dele. E você sabe o que tinha no coração de Paulo? Isso não pode ficar só para mim. Eu tenho que passar para as pessoas aquilo que eu sinto. Porque o evangelho é tudo para mim. É maior do que a vida. Eu trato tudo como refúgio. Hoje eu quero viver a Cristo na minha vida. Isso é missão, meus irmãos. Missão. Paulo estava pronto. Ele enfrentou conspiração. Ele enfrentou perigos de apedrejamento. Ele enfrentou confusões. Confusões. Vamos abrir, por favor, no capítulo 14. Atos capítulo 14, versículo 8. Vamos ler, por favor, essa passagem que é muito importante. Que diz assim: em Listra, costumava estar assentado certo homem, aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Falamos sobre esse homem. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado,
disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Olha a confusão que foi gerada nesse momento. Vamos prestar atenção aqui. A confusão. Nós também somos, isso Paulo agora defendendo, nós também somos homens como vocês, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Olha aí, já falando a mensagem verdadeira, genuína, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus da Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Olha aí, meus irmãos. Através de uma bênção, através de um anúncio da palavra de Deus. Antes, Paulo foi ameaçado em ser apedrejado, ele e Barnabé. E eles saíram da cidade. Mas nesse momento, Paulo foi apedrejado e quase morreu. Por conta, meus irmãos, desse amor do evangelho que ele tinha dentro do seu coração. Meus irmãos, nós só vamos fazer a obra missionária, nós só iremos ser aqueles verdadeiros missionários se nós amarmos o evangelho de Jesus. E esse evangelho de Jesus, ele deve ser direcionado pelo Espírito Santo em nossas vidas. Porque a força, ela vem de Deus. A nossa força vem de Deus. É impossível a gente querer se prejudicar quando nós estamos caminhando por nós mesmos. Mas só iremos lutar, iremos avante, iremos nos posicionar quando o Espírito Santo estiver sempre em primeiro lugar e ativo em nossas vidas. Então, meus irmãos, isso aconteceu com Paulo. E Paulo, ele poderia levar vantagem nesse momento. Mas Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Porque se ele não fosse cheio do Espírito Santo, a partir do momento que ele foi reconhecido como um Deus, ele poderia se achar um Deus, um homem cheio de poder, um homem que poderia ser glorificado, Saulo sendo glorificado. Mas, no entanto, o Espírito Santo ele é ativado tanto no coração de Saulo, que ele não era soberbo. Ele não quis para ele mérito nenhum. Paulo, ele era ousado, tinha intrepidez, tinha sabedoria no anunciar,
mas ele entendia que nele não havia méritos. Nele só tinha poder do Espírito Santo. E é por isso que ele se posicionou como Jesus se posicionava, em humildade e inteireza de coração. E foi exatamente que Paulo seguiu na vida missionária. Então, queridos, na missão não existe ausência de lutas e nem de desafios, E o quinto ponto, para encerrarmos, que nós estaremos partindo para o capítulo 15. Para fazer missão, há uma necessidade de sabedoria e também de atenção. Não se esqueça disso. Em Atos capítulo número 15, nós podemos ver que aqui houve um concílio em Jerusalém para determinar coisas importantes para que o evangelho pudessem prosseguir de uma forma coerente e verdadeira. Alguns judeus, cristãos judeus, aqueles que se converteram, eles se levantaram diante dos apóstolos, dizendo que os cristãos gentios, aqueles que não eram judeus e se converteram ao cristianismo, eles precisavam se aderir aos antigos costumes judaicos. E isso ali, houve uma dúvida entre eles. Agora, o que eu acho interessante em relação a isso? Que os apóstolos, eles foram até Jerusalém e buscaram uma orientação, para que eles pudessem agir com sabedoria essas coisas. Meus irmãos, ou seja, missão, tudo que nós fizermos em relação à missão, nós precisamos de sabedoria. Então, se você está sendo chamado hoje para ser um missionário, aonde você estiver, você precisa ter sabedoria. Se caso você não tenha sabedoria, você deve buscar sempre o seu líder, para você buscar uma orientação, para que você não venha anunciar coisas erradas, coisas que podem tirar os novos cristãos para uma direção errada. Ou seja, tirar de uma direção certa, perdão. Então, nós devemos estar bem atentos em relação a isso. Então, meus irmãos, eu gostaria de ler esse capítulo a partir do versículo 11, que diz assim, a palavra do Senhor. Diante de toda essa situação, como eu disse para vocês, a palavra de Deus diz através dos apóstolos: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Versículo 12 diz: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Após Simão, como Deus, primeiramente, expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que fez essas coisas conhecidas deste séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos,
bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Meus irmãos, Tiago aqui, ele estava falando o evangelho verdadeiro, onde as pessoas ali não precisavam mais se circuncidar, como era costume, né, dos que viviam na lei. Eles não precisavam mais se circuncidar. Mas Tiago, ele fala de uma outra circuncisão. É a circuncisão do coração. É lá no coração que eles precisavam se circuncidar. E quando as pessoas eram circuncidadas no coração, elas tinham que fazer apenas uma coisa. É onde ele fala no capítulo 20. No versículo 20, onde que as pessoas deveriam se abster das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocadas e do sangue. Então é isso que as pessoas precisavam se libertar. É o que Tiago estava falando nesse momento. Então, meus irmãos, Tiago anuncia que os gentios salvos não precisavam ser constrangidos a se circuncidar. E eles foram incentivados apenas para abster-se de certas atividades que prejudicavam eles próprios através da vida deles com Deus. Apenas isso. Agora, o que eu acho interessante de tudo isso, que eu gostaria que vocês colocassem no coração de vocês, que esses apóstolos, assim como Paulo, Barnabé aqui foi chamado de apóstolos, e Tiago, eles buscaram a sabedoria, certo? Mas por que eles buscaram a sabedoria? Porque eles davam atenção para as pessoas. Atenção para as pessoas. Olha, o tanto que é uma coisa bem delicada isso. O verdadeiro missionário, ele dá atenção para as pessoas. Para qualquer tipo de pessoas. Para qualquer quantidade de pessoas. Sendo uma multidão, sendo apenas uma pessoa solitária. Ele dava atenção. Eles sabiam ali que tinha algo de errado. Eles buscaram conhecimento. E eles não ignoraram aquelas pessoas que precisavam seguir os passos certos do Evangelho. Ou seja, eram os homens que tinham atenção, davam atenção para todas as pessoas. Queridos, a igreja de Jesus hoje precisa dar atenção às pessoas. Aqui eles provam que eles eram tão cheios do Espírito Santo, que eles exerciam o fruto do Espírito. Tudo é ligado. A palavra de Deus diz que eles tinham amor. Um amor que conduzia a eles paciência, domínio próprio, alegria, mansidão, longanimidade. E era dessa forma que eles eram conduzidos. Eles não andavam na carne, mas eles andavam pelo Espírito. Eles eram conduzidos pelo Espírito e não pelas concupiscências da carne. Assim que se move uma vida de um missionário. É assim que se move a missão dentro de uma igreja. Amém, igreja? Que essa mensagem possa ficar em nossos corações e que nós não venhamos perder as oportunidades, assim como Paulo, Barnabé, Tiago não perderam.
Nem João Marcos. Não vou relatar aqui o porquê que João Marcos abandonou, mas tem os porquês. Se vocês quiserem me procurar depois, a gente pode falar sobre isso. Mas a mensagem central aqui hoje pela manhã é que nós possamos ser verdadeiros missionários. E o que a missão proporciona para nós e o que a verdade da missão proporciona para toda a igreja. Que Deus nos abençoe.